Olá, olá, meus amigos, meus irmãos. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aí a esse nosso encontro de almas queridas que gostam aí de estudar, de falar e, quiçá, de tentar experimentar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Estamos aí toda semana, às terças-feiras, nos encontrando, conversando um pouquinho sobre o Evangelho, tendo como base sempre um texto do benfeitor Emmanuel e numa reunião que é vinculada à nossa Casa Espírita de Caiana, Minas Gerais. Então sejam todos muito bem-vindos e que possamos ser agraciados com as devidas intuições de quem fala e daqueles que estão recebendo, né? Também essas informações, que essas intuições possam gerar dentro de vocês e dentro de mim, seja encarnados ou desencarnados, né? Os movimentos, né? Mexer com as nossas estruturas internas, com movimentos que nos levem a tentar fazer algo diferente, né? Já não dá mais tempo, né, meus irmãos, de a gente ficar patinando, sem sair do lugar. Os benfeitores espirituais têm chamado a nossa atenção para isso já há algum tempo. Afinal de contas, tem 2000 anos. Se compararmos com a idade da Terra, 4,5 bilhões de anos, é até pouco tempo. Mas 2000 anos é um tempinho que dá para a gente realmente já ter dado alguns passos mais largos, né? Mas a nossa renitência, a nossa resistência é muito grande. Graças a Deus que por misericórdia dele, do Pai, nós sempre temos novas oportunidades, né? Só que às vezes na nossa resistência, na nossa renitência, essas oportunidades podem ser dolorosas. Só um minutinho, deixa eu só botar no silencioso aqui para não ficar apitando. Bom, perfeitamente. Então vamos lá, vamos começar, né? Bom, estamos aí estudando o Evangelho de Lucas, estamos no capítulo 12 do Evangelho de Lucas. Já estudamos 2 versículos, estudamos 12:1 e o 12:8. Lucas 12:1 e Lucas 12:8, né? Lucas 12:1, para quem está acompanhando os estudos aí, foi aquele que nós falamos dos fariseus. E Lucas 12:8 foi da semana passada, o famoso confessar o mestre, em que podemos perceber que no final das contas, confessar o mestre é experimentar, é tentar viver dentro das nossas condições, sem querer dar grandes saltos, porque não conseguimos, mas tentar das nossas possibilidades, tentarmos viver o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Hoje nós vamos iniciar uma série Emmanuel escreveu uma série de textos, tá, meus irmãos? Sobre essa parte nós vamos iniciar agora. Olha só, são 1, 2, 3, 4. Sobre esse versículo nós vamos estudar. Nós não vamos estudar os 4 versículos, não. Eu vou ler todos aqui ainda. A gente deve estudar essa semana. Perdão, não vamos estudar os 4 textos sobre o mesmo versículo. Vamos estudar essa semana e talvez mais um, ou só esse, vamos ver. E depois a gente dá sequência, que está dentro da mesma parte, em mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 textos. Então, no total são 10 textos sobre uma parte do Evangelho que é chamada da parábola do rico insensato. Já ouviram isso, né? Parábola do rico insensato. Vamos entrar nesse contexto agora, ok? O versículo de hoje, ele ainda não é referente à parábola em si. Ele é um introito, ele é uma introdução, é um preâmbulo à parábola, tá? Então, o versículo de hoje, que está em Lucas 12:15, que Emmanuel escreveu 4 textos sobre ele é uma introdução à parábola do rico insensato. É uma parábola muito interessante, que é narrada apenas por Lucas, somente Lucas que narra essa parábola, né? Já conversamos em outras oportunidades aqui, que tem passagens bíblicas que são comuns outros evangelistas narrarem. Algumas apenas um evangelista narra. No caso da parábola do rico insensato,
e desse versículo que nós vamos estar estudando, nós só vamos encontrar isso no Evangelho de Lucas, beleza? Bom, o primeiro texto que nós vamos estar, o texto que nós vamos estar estudando hoje sobre esse versículo está no livro Caminho, Verdade e Vida, é a lição 165, e o texto foi lido aí pela nossa companheira Rosi, né? Cujo título é Bens Externos, né? O versículo que o Emmanuel sempre faz assim, né? Puxa um versículo e escreve um texto. O versículo que o Emmanuel escreveu é esse aqui, ó, 12:15, que está narrado da seguinte forma: E disse-lhes, aqui é Jesus falando, tá, meus irmãos? Olhai, guardai-vos de toda avareza, porque a vida de alguém não está na abundância de seus bens. Bacana esse versículo, né? Tem versículo que você olha e fala assim, meu Deus do céu, eu tenho tanta dificuldade em viver isso aqui, que eu vou falar disso? Mas nós estamos aqui estudando, meus irmãos, acho que todo mundo entende as nossas dificuldades. Se fôssemos olhar aqui condição real para estarmos falando sobre o Evangelho, nós nunca iríamos falar condição, né? A gente fala porque precisa, a gente fala porque gosta e porque precisa mais do que gosta, né? Então a gente tem que estar aí conversando sobre o Evangelho. Mas para a gente poder entender esse versículo de uma forma um pouco mais ampla, como a gente sempre gosta de fazer, vamos ao texto bíblico um pouquinho antes, para a gente poder entender. Olha só, vamos lembrar aqui. Jesus estava lá no meio da multidão, né? E conversando com os discípulos, ele fala a respeito dos fariseus, a questão do fermento, cuidado, né? Com aquela maledicência, aquela malícia que os fariseus têm. Depois ele começa a explicar que se declarar diante dele, se confessar, não é apenas falar dele, mas sim viver o que ele estava tentando pregar, pregando, não é isso? Então ele estava nesse contexto, no meio da multidão, no meio da galera, que no texto bíblico chama-se turba, é a multidão que estava em torno dele, né? De repente, no meio da multidão, olha o que acontece. Disse-lhe alguém da turba, que é a multidão: Mestre, dize ao meu irmão para dividir a herança comigo. Ele, aí Jesus, porém disse: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor sobre vós? E disse-lhe, aí vem o nosso versículo: Olhai, guardai-vos de toda avareza, porque a vida de alguém não está na abundância de seus bens. E contou para eles uma parábola. Aí começa a contar a parábola do rico e insensato. Entenderam? Esse é o nosso contexto. Então, o nosso versículo, que é o 12:15, ele é anterior à parábola do rico e insensato, né? Hoje não vamos adentrar na parábola, só a partir da semana que vem ou da outra semana. Mas nessa parte desse contexto aqui, tem algumas particularidades que eu achei interessante. Primeiro é o seguinte, demonstra a nossa infantilidade, né, diante da mensagem do Cristo quando ele esteve conosco. Afinal de contas, pensa bem, Jesus estava lá falando de coisas eternas, palavras de vida eterna, tentando traduzir para aquele povo muito simples, leis universais, que são sustentadas na principal lei divina, que é a lei de amor. Estava ali naquele esforço, fico imaginando o esforço do Cristo para poder falar para a gente, né? Para aqueles que viviam com eles, provavelmente somos nós mesmos, sobre aquelas leis, falando, ó, cuidado com isso, né? Tente confessar a mim, mas confessar é tentar viver o que eu estou fazendo. Explicando. De repente vira um sujeito no meio da multidão: Mestre, conversa com meu irmão lá e pede a ele para dividir a herança comigo. Totalmente fora de contexto, né? Totalmente fora de contexto.
O Jesus estava falando aqui, o sujeito tenta rasgando aqui, ó. Ah, Senhor. E Jesus, ouvindo aquilo, então o primeiro ponto que a gente tem que entender é isso, é a infantilidade das pessoas diante da proposta de Jesus. E eu fiquei me perguntando se essa infantilidade já acabou. Às vezes eu acho que não. Será que nós não estamos pedindo ainda algumas coisas para o mestre, né, que são bem infantis? Quantas pessoas que a gente ouve aí falar, né, que pedem para casar, para o santo fulano de tal, para arrumar um emprego, para os guias espirituais conseguir que o sujeito passe no concurso. Tem essas coisas, não tem? O movimento espírita também tem essas coisas. Pessoas aí que fazem, só muda o nome, né? Mas faz lá um compromisso, que é a promessa. Ao invés de ser para o santo fulano de tal, é para o espírito benfeitor tal. A gente é assim, né? Ó, se fizer isso, eu faço aqui. A gente está sempre barganhando com o plano espiritual e pedindo coisas que interessam, na maioria das vezes, apenas para o nosso ego. A espiritualidade monta todo um projeto de vida para que você se afaste daquele ponto crucial que te fez cair diversas vezes nas suas encarnações e você pede aquilo, quer aquilo. Fico olhando como que a espiritualidade... Eu já fiz alguns pedidos assim, hoje mais um pouco mais experiente, nem tanto, né? Mas se a gente olhar direitinho, se a gente for olhar... só ficou um pouco mais sutil, mas os nossos pedidos, as nossas conversas com a espiritualidade ainda são muito infantis. Por isso que o evangelho ele é muito atual, né? Ah, mas eu não pediria nunca para o mestre conversar com o meu irmão sobre a minha herança. Às vezes você não verbalizaria, mas você pensaria. E aí tá tudo no mesmo balaio. Tá tudo no mesmo balaio. Só para entender um pouquinho esse contexto, eu fui pesquisar aqui. No tempo de Jesus, diferente do que é hoje, né, que você tem aí todo um processo de partilha de bens. No tempo de Jesus, o filho homem, que é uma sociedade machista, né, naquele tempo, ainda é, mas naquele tempo era muito mais, o filho homem mais velho, quando o patriarca da família morria, ele era o responsável pela condução na divisão dos bens. E ele ficava com uma cota à parte maior. Então eu imagino aqui, o texto bíblico não fica claro, mas eu imagino que esse homem que pede ao Cristo para poder dividir a herança, devia ser um irmão do meio ou um irmão mais novo, que estava incomodado talvez com a sua parte, né? Então ele vai lá e pede para o Cristo. Então o primeiro aspecto que a gente tem que pensar é essa infantilidade nossa diante da proposta de Jesus. Segundo aspecto que eu pensei aqui, Jesus era muito firme. Ele tinha uma personalidade muito forte. Ele não deixava de se posicionar, não, né? Quando era necessário. E aí ele vira para o homem, o que ele diz? Olha o texto bíblico falando para a gente, olha só. Ele, porém, lhe diz: homem, quem me constituiu juiz ou partidor sobre vós? Ou seja, Jesus falando assim, olha, você está confundindo as coisas, meu amigo. Eu vim aqui implantar o reino de Deus na terra. E o reino de Deus na terra é a grande obra no coração dos homens, como diz Humberto de Campos. Obra divina no coração dos homens. Eu não vim aqui para ficar pensando em coisas desse tamanho que você está me pedindo aí, não. Né? Eu não sou esse tipo de juiz. Então Jesus era firme. Né? Segunda observação que eu tirei dessa... Aí vem o nosso versículo de estudo, né, gente? Olhai, guardai-vos de toda avareza, porque a vida de alguém não está na abundância de seus bens. Vamos comentar isso em cima do texto de Emmanuel. E depois Jesus era mestre em fazer isso, por isso que ele é rabi, mestre mesmo, né? Ele ouvia as maiores barbaridades, se posicionava firmemente, dava uma lição, que é o nosso versículo. A lição é essa, ó, cuidado com a avareza, né? A sua vida não está na abundância dos seus bens.
E para aquilo ficar marcado para a eternidade que ele fazia, ele contava uma parábola. É bonito demais, estranho isso. Então vamos lá, mas a parábola fica para as próximas semanas. Vamos ao texto do Emmanuel. Vamos lá. Bens externos. Deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui, meus irmãos. Bens externos. Vamos voltar no versículo? Tá assim, ó. E disse-lhe: olhai, guardai-vos de toda avareza, porque a vida de alguém não está na abundância de seus bens. Quando a gente olha esse versículo, pensando na pergunta que foi feita pelo camarada, e pensando que Jesus conta logo em seguida uma parábola do rico insensato, que nós ainda vamos estudar, a gente fica pensando, pô, Jesus está falando aqui de riqueza, né? De abundância de riqueza. Mas o Emmanuel, ele vem mostrar que ele está falando de uma forma mais ampla. A gente não pode apenas imaginar que tanto a parábola do rico insensato, quanto a resposta que Jesus dá a esse homem, que é o versículo nosso de estudo, ela não faz referência apenas à riqueza. Ele faz referência, na verdade, à nossa forma desequilibrada que nós lidamos com a abundância das coisas que surgem, que chegam para nós e que muitas vezes nós buscamos. Abundância, seja ela qual for. Por exemplo, eu posso buscar abundantemente títulos acadêmicos, sem me preocupar com a riqueza, me preocupando apenas com a titularidade. É algo que precisa ser melhor entendido. Então Jesus, desse aspecto aqui, está falando disso também, não apenas de riqueza. O Emmanuel vai explicar isso para a gente. O Emmanuel começa assim: ó, a vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. Ele repete o versículo, né? Então aqui, já ele afirmando, no meu entendimento, o seguinte: olha, o que no final das contas o que vale não é quantidade, é qualidade. Isso é muito bonito, muito fácil de falar, né? Mas vamos ampliar um pouco esse conceito. Não é quantidade de trabalho no bem, é qualidade de trabalho no bem. Não é quantidade de tempo disponível, é qualidade de tempo disponível para fazer uma tarefa do bem, por exemplo. Então, chamando a atenção, a meu ver, para isso. A abundância que, olha, não tem problema ter abundância, mas ela por si só não vai resolver seu caso, se você não se preocupar com a qualidade. O meio espírita, assim que se adentra uma casa espírita, está lá escrito, na nossa casa aqui em Feliz, está na toalha, uma toalha bonita, né? Sempre cuidou com aquela toalha ali, uma toalha branca, fora da caridade não há salvação. Não sei se ainda tem essa toalha na casa espírita, uma linda toalha, né? Ou seja, aí você começa, deixa eu fazer isso, fazer aquilo outro, daqui a pouco dá uma desanimada, daqui a pouco some da casa, é assim que funciona, né? Mas às vezes, se você escolhesse uma tarefa e realmente se entregasse àquela tarefa com profundidade, tentando tirar aquelas lições para o seu mundo íntimo, sem achar que está levando alguma coisa para alguém que você não está. Se tiver, por misericórdia de Deus, mas na verdade a proposta ali é para você se melhorar enquanto ser humano. Então é nesse sentido, é algo qualitativo e não quantitativo, né? E aí Emmanuel cita aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 situações em que a gente às vezes escorrega na casca de banana nessa busca da abundância. Ele começa lá falando do dinheiro, que é uma delas, talvez uma das mais complicadas, né? Estudávamos há pouco tempo, eu, Bazinho, Dona Ana, Ambrósia, Sheila, minha sogra, sobre esse tema, dinheiro. Talvez uma das mais complicadas, busca abundante pelo dinheiro. É algo que a gente tem que estar atento. Deixa eu voltar com a luz aqui. Porém, o que você fará dele? É a pergunta que Emmanuel faz. Qual o uso que você vai dar desse dinheiro? Difícil isso, né, gente? Aí depois ele fala de autoridade. Você busca exercer grande autoridade. Poder, né? Como se comportará dentro dela? São questionamentos. Vou deixar isso aí. É bom que os companheiros podem comentar depois aí. Poderá ter muitas propriedades. Todavia, de que modo vai utilizar os patrimônios que são provisórios?
Porque o título do Emmanuel, do texto, é Bens Externos. Não tem nenhum problema de buscar bens internos. Os bens externos são todos provisórios. Todos provisórios. Tudo que está falando aqui são bens provisórios. Dinheiro, autoridade. Nós temos o exemplo de André Luiz, né? Que segundo alguns estudiosos foi o médico Carlos Chagas, não sei, enfim. Mas foi um grande médico. Ao desencarnar, fica aquele tempo todo ali na região umbralina e depois começa a entender que precisava ajudar e ver que não é como o médico ele ia ajudar, não. Ele ficava num serviço lá um pouco mais simples, porque ele não tinha condição para isso. Mas ele não é formado, não entendia. No plano espiritual não funciona assim, né? Funciona o patrimônio, é o bem interno que você tem. E o bem interno que você tem, no final das contas, significa amor. Faz diferença, sim, o conhecimento do plano espiritual. André Luiz traz para nós essa literatura fantástica aí. Mas, no final das contas, a sua condição de utilizar esse conhecimento está única e especificamente direcionada e vinculada à sua capacidade de amar. Não é? Ele continua falando de buscas abundantes aqui. Terá projetos elevados. Quantas pessoas que têm projeto para tudo quanto é lado? Eu tenho um amigo, tudo que ele vai fazer cria projetos mirabolantes. Aí Emmanuel pergunta, quantos você já edificou? Porque o projeto por si só, eu sou engenheiro, né, civil. Então eu posso elaborar um projeto fantástico aqui, um prédio fantástico e tal. Quantos que eu consegui colocar de pé? Né? Isso vale, na verdade, isso vale para os projetos nossos de vida, né? Quantos que a gente consegue colocar de pé? Continua. Poderá guardar inúmeros ideais de perfeição. Aí você tem aquela busca pela perfeição. Aí Emmanuel pergunta, mas estará atendendo aos nobres princípios de que é portador? Ou seja, você expõe muito? Será que você consegue, né, atender a esses princípios de que você expõe? Perigosíssimo isso, né? Terá escrito milhares de páginas. Às vezes você pega autores, né, fantásticos aí e tal, mas qual que é a substância da sua obra? Contará muitos anos de existência no corpo. No entanto, que fez do tempo? Às vezes a gente relaciona o tempo no corpo físico com a experiência, realmente, né? Quanto mais tempo fica, você vai adquirindo experiência aqui no plano carnal. Mas você pode ter um jovem de 17 anos, pelo processo reencarnatório, que vem com uma bagagem muito superior à sua, né? Aí tem companheiros, né? Agora eu tenho lá, já estou com 20 anos de casa espírita, eu tenho 20 anos de casa espírita, eu tenho vergonha de falar que eu tenho 20 anos de casa espírita. É para eu estar muito à frente, né? Às vezes ele chegou lá com 3 palestras que ele ouviu e aquilo foi o suficiente para ele transformar a vida dele. Ele já passou da estrada de Damasco há muito tempo. Eu estou lá atrás, ainda em Jerusalém, indo atrás do Ananias, sendo uma referência aí ao Paulo de Tarso, né? Então, cuidado com isso, né? Ah, não, que eu tenho muito tempo disso, de vida, muita experiência. Mas o que você fez com esse tempo? Poderá contar numerosos amigos. Como se conduz perante as afeições que o cercam, né? Tem rodeado de pessoas que te querem bem, mas como é que você retribui isso? Né? Então Emmanuel colocou isso aí, ó, são 8 situações: dinheiro, autoridade, propriedade, projetos, ideais de perfeição, páginas de livro, muitos anos de vida e numerosos amigos. E poderíamos colocar outras situações aqui, né, que a gente tem que tomar cuidado, como por exemplo, trabalhos na casa espírita, né? É uma situação que a gente tem que tomar cuidado. Qual é a qualidade? Então esse texto, o tempo todo, à medida que eu fui lendo, eu fui pensando nisso, né? Ele não está criticando aqui a abundância. Se você puder ter vários amigos, se você puder ter vários projetos, se você puder ter dinheiro, não tem problema. A questão é, o quanto mais você tem, mais você tem que oferecer. Essa que é a questão, né? E aí começa. Mais um parágrafo dizendo assim: nossa vida não consiste na riqueza numérica das coisas, não é quantidade e graças, aquisições nominais e títulos exteriores,
Nossa paz e felicidade depende do uso que fizemos. É o uso, né, meus irmãos? Onde nos encontramos aqui, hoje, aqui e agora, das oportunidades e dons, situações e favores recebidos do Altíssimo. Essa percepção de que precisamos aproveitar as oportunidades que surgem. E normalmente elas não surgem com hora marcada, elas surgem de maneira inesperada. Estou me lembrando aqui de uma situação que aconteceu comigo semana passada e hoje eu tive uma experiência vinculada a essa situação. Eu vou muito em Caiana, que eu tenho obra lá, a gente executa a obra lá, e tem uma senhora, não vou citar o nome dela, lógico, que ela vai para Caiana algumas vezes por semana a pé. Uma senhora já, eu não sabia a idade dela. E eu já carreguei essa senhora de carona para lá e para cá, para lá e para cá, para cá várias vezes, né? Confesso que algumas vezes eu passava, fingia, a gente fazia, fingia que não estava vendo, aquele negócio, né? Mas depois eu falei, não, Juliano, pelo amor de Deus, você está indo, voltando, uma senhora, eu não conhecia, passei a conhecer assim, entrei num carro, não conversava muito. E aí, deve ter uns 10 dias mais ou menos, eu passei por ela, próximo da Colômbia, eu estava com tanta pressa, e eu confesso que eu não vi quando eu passei, mas quando eu olhei no retrovisor, eu vi. E eu falei assim, tô com tanta pressa, me desculpar, mas hoje não vou parar não. E vazei. Aquilo me incomodou, aquilo me tirou o sossego, meus irmãos. E eu fiquei, quando eu estava chegando em Caiana, a vontade era voltar, mas não voltei não, porque o orgulho é maior que essas vontades que a gente tem ainda mais elevadas, né? E eu podia voltar, eu estava com pressa, mas não era nada, não tinha ninguém morrendo, me esperando em Caiana, não. E eu peguei, eu acabei, mas aquilo ficou e tal. Falei assim, se Deus quiser, quando eu voltar, eu vou ter oportunidade de... Voltei atento, nada de ver a senhora. No outro dia eu precisava nada de ver a senhora. E foi assim, foi alguns dias, aquilo me incomodando. Aí quando foi antes de ontem, sexta-feira, eu peguei e indo para Caiana, veja a senhora, eu falei, coisa boa, eu tava com pressa de novo. Parei e falei assim, deixa eu aproveitar essa oportunidade aqui e agora, como disse o texto, né? Como disse a irmã, né? Aí parei e tal, dei carona. Ela, meu filho, que bom, que ela já me conhece, né? Não travamos muita conversa não, mas que bom e tal. Deus te abençoe. Eu falei assim, eu contei pra ela. Falei, deixa eu aproveitar, porque, né? Falei, olha, eu vou ser muito sincero com a senhora, eu tava com uma dívida com a senhora gigantesca. E contei o caso pra ela. Falar, que é isso, meu filho? Eu falei, não, a senhora me deu uma oportunidade gigantesca. Eu sei que a senhora vai e volta. Aí foi me falar da vida dela, mais de 70 anos, olha só, gente. Caminhando ali, né? Hoje, outra oportunidade. Aí se tornamos até um pouco amigos ali, conversando. Vi que ela tem uma percepção de Deus muito interessante, coloca tudo nas mãos de Deus, com muita fé, uma garra de viver impressionante. Se tornou uma pessoa, uma referência para mim em alguns aspectos, né? Não é qualquer um que vai para Caiana e volta a pé, porque às vezes não tem condições de pagar uma passagem, né? E bem lúcida, muito consciente, ajuda todo mundo, ajuda um irmão que mora com ela que sofreu o derrame, ou seja, ela me deu uma lição gigantesca, né? É quando a gente enxerga essas oportunidades e se permite usufruir dessas oportunidades, né, meus irmãos? Bom, caminhando para o encerramento, Emmanuel encerra o texto assim, ó. O Senhor não te identificarás pelos tesouros que ajuntastes, pelas bênçãos que retivesse, pelos anos que vivesse no corpo físico. Reconhecer-te-á pelo emprego dos teus dons, pelo valor das tuas realizações e pelas obras que deixasse em torno dos próprios pés, né? Então, que tenhamos essa sabedoria, né? De buscar em torno dos nossos próprios pés, é uma expressão bonita, né? Ao nosso redor, sem pensar muito longe, nosso raio de ação, né? Quais são as obras que eu estou deixando em torno de mim mesmo? Acho que essa é a pergunta que a gente tem que levar. Sem preocupar muito com o outro, com coisas muito longe, com coisas muito distantes, que foge ao seu raio de ação. Em torno dos seus próprios pés. O que eu tenho feito, né? Então fica aí essa reflexão singela da nossa parte.
Queria fazer com 25 minutos, deu 30 minutos, mas aos pouquinhos nós vamos diminuindo esse tempo. Forte abraço a todos, meus irmãos.